Olá, poderosa! Estamos iniciando mais um episódio do Elas Têm Poder Podcast. Hoje é o episódio de número 57. Traremos hoje aqui para conversar conosco uma convidada super especial, uma jovem mulher, jornalista e pastora. Sim, hoje a gente vai falar da espiritualidade, da além da oração, né? Como a espiritualidade pode nos tornar mulheres mais poderosas. Seja bem-vinda, Késia Brito. É com grande assim admiração e também alegria no coração que eu trago você aqui no nosso podcast, né, no Elas Têm Poder Podcast, o podcast feminino mais visualizado do Piauí. E por quê? Porque a gente traz sempre mulheres fortes, mulheres que trazem uma mensagem, que eu digo sempre de luz, mulheres que são luz na vida das outras mulheres que estão ali do outro lado nos vendo. Então, seja muito bem-vinda, fique à vontade, a casa é sua e vamos começar aqui nosso bate-papo. E eu queria que você já iniciasse falando para a gente assim, como você, né, uma mulher ainda tão jovem, se tornou pastora e por quê? Né? Por que você quis vir falar aqui sobre esse tema, né, de espiritualidade, muito além da oração? Fique à vontade e converse aqui com a gente para que a gente possa também aprender com você hoje. Olá, Franci Carmen, é um prazer estar aqui nesse podcast que tem sido luz para tantas mulheres e é uma alegria nós estarmos aqui nessa noite. E eu queria dizer assim que é tão importante nós falarmos de espiritualidade, não é verdade? Sim, Porque nós somos espírito. Nós possuímos uma alma e habitamos num corpo. sim, Isso já está escrito na Bíblia. Mas a sociedade e as mulheres em si cuidam tanto do seu corpo. Vão para academia, fazem dieta, cuidam das suas emoções, sim, fazem terapia, isso é muito importante. Mas muitas delas esquecem da parte espiritual, do seu espírito. verdade. Você alimentar o seu espírito, você alimentar a sua fé, você ter uma fé que verdadeiramente move montanhas, porque a Bíblia fala que a nossa fé é capaz de mover montanhas, de mover o Sim, sobrenatural. Existe o lado espiritual, e desde quando eu completei 13 anos de idade, ainda adolescente, fui buscar a Deus, encontrei o meu Salvador, o Senhor Jesus Cristo, tive um encontro com Ele, e desde esse dia eu comecei a entender o meu propósito aqui na Terra. Todos nós temos um sim, propósito e, infelizmente, tem muitas mulheres que são mães, jovens, que estão perdidos no seu propósito. sim. E me diz uma coisa, deixa eu só te fazer a primeira, né, Certo. interromper aqui. Quando você disse que aos 13 anos você encontrou Jesus, Sim. explica para a gente, para a nossa audiência, como foi, por que que isso se deu. Foi um momento que você estava passando por alguma adversidade? Ou foi naturalmente que isso aconteceu? Seus pais lhe levaram para algum lugar? Como foi esse que aconteceu esse marco, né? Onde você fala assim, encontrei Jesus. Na verdade, aos 13 anos, minha família me levou Uhum. para a igreja e lá eu fui tocada e ministrada pelo Espírito Santo, porque nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Uhum. E o Espírito Santo, ele é Espírito e ele nos guia, nos direciona, nos traz luz, nos mostra o caminho. E o Espírito Santo, ele vai de encontro conosco e traz essa luz. E nesse dia, nesse momento, quando eu tive 13 anos de idade, o Espírito Santo me tocou. E ali eu recebi um toque diferente. Então, nós recebemos um toque do Espírito Santo e encontramos a revelação da palavra de Deus. Tá, você estava na igreja, seus pais Isso, lhe levaram, né? Para as pessoas que não estão exatamente. entendendo bem a história. E E aí aí lá, você sentiu, é uma intuição, é algo que você sentiu ali, que a partir dali você iria continuar a frequentar aquela igreja, exatamente. enfim, Lá no momento do louvor, onde eu Uhum, estava adorando a Deus, eu senti que aquele lugar era para mim. Eu encontrei a minha verdadeira identidade como filha de Deus. sim, Porque, Franci, todas nós somos criaturas divinas. O Senhor sim, nos criou com desde a certeza. nossa formação. O Senhor, ele sabe todos os fios de cabelo contado, meus Uhum, e seus. sim, Nós somos criaturas divinas, mas quando nós entendemos que o Senhor Jesus Cristo, ele se entregou na cruz
e ele se sacrificou para que nós pudéssemos ser chamados filhos de Deus, nós entendemos a nossa identidade. Nós somos, além de criaturas, somos filhas de Deus. Então nós entendemos o nosso propósito aqui na Terra. E quando eu entendi que eu sou filha de Deus, que essa palavra do Senhor, ela é viva e ela é poderosa, desde esse dia onde eu me apaixonei pela palavra de Deus, eu sempre fui uma mulher que buscava, eu sempre fui uma mulher que se entregava, uma jovem que se entregava realmente à palavra, a uma vida de oração, a uma vida de busca divina da espiritualidade. Então, muitas pessoas e mulheres falam que conhecem a Deus, mas de fato, verdadeiramente não têm um relacionamento com o Senhor. E eu entendo que nós alimentarmos a nossa fé e a nossa espiritualidade vem através da palavra de Sim. Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se nós queremos ter uma fé, precisamos ouvir a palavra de Deus. E desde esse dia, eu nunca mais parei de estudar a palavra, estudar a Bíblia. E aí fui fazendo seminário teológico, me formei no seminário teológico, comecei a ministrar a palavra de Deus, palestrar para jovens, até me tornar pastora e lá na igreja fui consagrada a pastoral, né, o ministério pastoral, junto com meu esposo, e hoje nós cuidamos de jovens na nossa Sei. igreja. E Kézia, como uma mulher que pertence a esse mundo, né? Porque assim, independente da espiritualidade, que eu também acredito muito e tal, mas a gente vive num mundo e tem várias pessoas, tem vários tipos de, vamos dizer, de pensamento, de escolhas até de vida espiritual. Como é que você lida? Até você disse que pastora jovens, né? Isso. Então, independente de os jovens serem evangélicos, antes de você ser pastora, quando você era só uma jovem que frequentava Sim. a igreja e tal, questão de amizade, né? Seus amigos de colégio, de faculdade, outras pessoas, como é o relacionamento? Porque a gente sabe também que, infelizmente, no mundo, ainda existem muitas guerras e desavenças por conta de religião, Sim. né? Porque a minha é melhor, a sua é melhor, a dela não sei o quê, aquela tá errada. Então, qual é o seu pensamento a respeito disso, de espiritualidade, né, e religiosidade? É tão interessante nós falarmos disso, porque infelizmente a internet e as pessoas elas maximizam essa questão do ódio, da religião, Sim. né? E Jesus Cristo é diferente de tudo isso. Jesus Uhum. Cristo ele não veio entregar uma religião para a Sim. sociedade, para as pessoas. E nos tempos bíblicos, os religiosos eram chamados de fariseus. E Uhum. os próprios religiosos atacavam Jesus Cristo, que veio para libertar o homem. Então, enquanto a religião, e muitas das vezes ela aprisiona o homem e a mulher, Jesus Cristo liberta. Jesus Cristo, ele nos liberta de nós mesmos. Jesus Cristo nos liberta da nossa própria maldade humana. Uhum. Nós, como seres humanos, na nossa carne, a nossa carne, Francis, ela é ruim. Uhum. Não adianta, quando alguém pisa lá no calo do seu pé, a nossa carne, o nosso interior é ruim. E Jesus Cristo veio para nos libertar de toda a maldade humana, de toda a prisão, para trazer a luz nas nossas vidas. Então, Jesus Cristo, ele é amor acima de todas as coisas. Ele se entregou para que nós pudéssemos ter uma vida plena, plenitude de vida. Sim. Então, nós entendemos que precisamos olhar para Jesus Cristo. Sim. Você que, independente da Que sua é religião, o nosso mestre, né? o nosso modelo É. é Jesus Cristo. Então, olhe para Jesus Cristo, olhe para o Evangelho, para os passos de Jesus Cristo. Sim. Se Jesus vivesse hoje, o que eu faria no É. lugar de Jesus? Eu até digo que se Jesus vivesse hoje, tivesse aqui, né? E aí, Jesus Cristo vai estar em tal lugar para falar. Ali vai ter uma banda de, sei lá, de qualquer coisa dessas músicas que tem hoje em dia e tal. Sinceramente, que ia ter mais gente lá do que vendo Jesus, por conta da questão da própria humanidade, o que eu quero dizer aqui é a questão da gente ainda estar muito adormecido, espiritualmente falando, como você fala, né, que Deus, que nós ainda somos, né, temos muita coisa ruim e tal,
mas é essa questão de a gente realmente se conectar com Deus. E essa conexão, no meu ponto de vista, às vezes ela é muito mais tranquila do que a gente possa imaginar. Em primeiro Sim, lugar, a gente olhar para nós mesmos, né? A gente entender qual é meu lado luz, qual é meu lado sombra. E encarar o lado sombra. E entender que esse lado sombra ele faz parte da nossa humanidade, mas que pode ir sendo iluminado, né, a partir das atitudes de acordo com os ensinamentos de Jesus. Não é isso? quando nós olhamos para a Bíblia, o primeiro mandamento é amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Então, se você amar a Deus, você já está no caminho de Cristo. Sim, Você tem que amar o seu próximo como a ti mesmo. Então, o que está faltando na nossa humanidade, na nossa sociedade? Mais amor, amar sim, a Deus. Amar a Deus é você ter um relacionamento com Ele. E como você falou, se Jesus estivesse hoje, talvez as pessoas não estariam em volta de é, Jesus. E a Bíblia fala uma passagem de Marta e Maria, onde Jesus estava lá na casa de sim, Lázaro, seu irmão, e Marta estava lá, muito ocupada com os afazeres, mas Maria foi lá, pegou um perfume muito caro, aquilo que ela tinha de mais valor, e derramou nos pés de Jesus Cristo. Então, hoje, trazendo para os dias de hoje, nós somos Marta, mulheres atarefadas, sim, ou nós somos Maria, uma mulher que está aos pés de Jesus, que tem um relacionamento com o Senhor e com a palavra de Deus e que entrega o seu melhor a Deus. Qual é o nosso melhor hoje que nós podemos entregar? sim. Fica essa questão. Será que Aonde é o a nosso gente tá, né? tempo? Será que é o nosso tempo? Porque a gente, a cada dia, é tão interessante e complexo que a cada dia a gente fica cada vez mais sem tempo. A gente não tem tempo, tá tudo É, corrido e a gente acaba esquecendo de dedicar um momento a Deus, né? verdade. Fazemos uma reflexão. E assim, eu digo muito que Deus, ele nos planta aonde a gente precisa estar. E ali a gente pode florescer. Então, é muito interessante quando eu falo em religiões e que às vezes ainda acontece brigas, é na realidade porque não precisava, né? Porque assim, Deus lhe plantou lá nessa igreja, na igreja evangélica, e lá você ajuda jovens. E aí vai ter uma freirinha que está lá no catolicismo, fazendo um trabalho maravilhoso, ajudando os jovens. E vai ter outra na doutrina espírita, enfim, em vários lugares, no budismo. E o que eu quero dizer é que no final das contas, tudo vai para a mesma fonte, desde que a gente tenha bondade, né, no coração É, e vontade de ajudar. a Bíblia fala que há um caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é o único caminho, Sim, a verdade e a com vida. Então certeza. só precisamos olhar para Ele. É, para o Nele modelo, né? nós encontramos a satisfação da nossa alma, porque muitas mulheres talvez ficam buscando uma satisfação, um prazer Material. material, ou seja, no relacionamento, depositam toda a sua confiança, a sua esperança no seu cônjuge, ou no namorado, no noivo, seja quem for, e acabam não sendo supridas. Porque Sim, você não vai ser suprido num relacionamento aqui terreno. Você não vai ser suprido em bens materiais. Porque que tem pessoas que são tão ricas, mas mesmo sim. assim vivem tristes, vivem com depressão, porque dinheiro não é tudo. É, Então, existe um vazio no coração do homem que só pode ser preenchido por Deus. sim. Então, por isso que nós precisamos entender que Jesus Cristo é o caminho. É o caminho que tira tantos e tantos homens da prostituição, das drogas, Sim. as famílias que estão cheias de contendas. É Jesus Cristo que liberta. Então, nós, como mulheres, precisamos entender o nosso valor. É, A mulher virtuosa. Em Provérbios 31 diz: a mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede o de finas joias. E o uhum, seu marido tem prazer nela. Então, o papel hoje, nós, como pessoas que têm uma fé, né? Qual é o nosso valor? Nós precisamos entender o nosso valor na nossa fé em Cristo Jesus. uhum. Então, quero trazer já mudar o assunto, Sim, falando de mulher. sim, Vamos trazer falar de as mulher. mulheres, né? As mulheres que você, vamos dizer, possa aqui trazer para nossa audiência como modelo de mulheres poderosas. Mulheres Isso, poderosas, porque eu falo muito nessa palavra poder, elas têm poder, mas é esse poder porque eu acredito que se a gente é filha de Deus, vem sim, dessa fonte poderosa, nós temos poder. Basta a gente sim. saber acessar.
né, se conectar e acessar. Então, conta pra gente aí a história, sei lá, é breve, lógico, né, que é muita coisa, mas enfim, É, de algumas mulheres que você admira, que você olha como uma mulher que tem poder e que poderia ser exemplo para nós agora, mulheres contemporâneas. certo. Falando de poder, nós estamos, né, no podcast Elas Têm Poder. Eu lembro da passagem que fala Efésios 3:20, a passagem que diz o seguinte, que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Uhum. Efésios 3:20. E esse poder que opera em nós é o poder do Espírito Santo. A Bíblia fala que havia uma mulher que ela estava há 12 anos com fluxo de sangue, Sim. estava com uma situação hemorrágica. E ela entendeu que em Jesus Cristo ela iria ser curada. E quando ela tocou nas vestes de Jesus, a Bíblia fala que de lá saiu poder. Uhum. Esse poder onde ela foi curada. Então, o poder que nos capacita para fazermos coisas extraordinárias, para irmos além da nossa capacidade, vem de Deus. E olhando para as mulheres da Bíblia, eu encontro a história de Abigail. Abigail era uma mulher que ela tinha um esposo, um marido que era mau. Abigail era inteligente e bonita e seu esposo Nabal era rude, era ruim. Então, levando para os dias de hoje, quantos casamentos estão em conflitos por questões como essa? Sim. E Davi, ele estava no deserto e lá no deserto ele queria alimento para os seus homens. Ele mandou 10 homens, se eu não me engano, 10 homens para ir lá em Nabal pedir alimento de forma generosa, e Nabal negou o alimento. E por causa disso, Davi disse que iria destruir Nabal e toda a sua família. E Abigail, como uma mulher pacificadora, pegou vinho, pegou pães, assou cordeiros e levou para Davi. Foi lá, Escondida do montou, marido. escondida do marido, pegou seu jumentinho e foi lá para o deserto encontrar Davi. Quando ela encontrou Davi, ela falou: Davi, tem misericórdia de nós. Eu te peço perdão pela vida do meu esposo, mas não mata a gente, não. Aham. E Abigail demonstrou ser uma mulher sábia dentro dos Sim. conflitos, lá no seu relacionamento. E eu tenho certeza que todas nós passamos por conflitos no nosso dia a Sim. dia. Quantas e quantas mulheres têm conflitos no seu relacionamento, no seu casamento? Mas assim como Abigail, ela soube ser pacificadora diante dessa situação. Talvez as mulheres de hoje iam comprar a briga, Ao invés dela bater de confusão, frente com o ia marido, bater de ela frente, deu um jeito e conseguiu. deu um jeito e Que é o que a conseguiu. mulher sábia faz, né? Que toda mulher Isso. sábia. Por exemplo, eu tenho 34 anos de casada. E aí as pessoas olham e parabéns, maravilha, maravilhoso. Realmente, eu tenho um casamento muito bom, é equilibrado e tal. Mas eu acredito muito que, lógico, tem que ter a colaboração do marido nessa história. Mas, assim, quanto mais a gente puder, né, se conhecer melhor e se trabalhar, e lógico, ter esse relacionamento com Deus, aqui a gente está falando disso, de espiritualidade, a gente consegue essa sabedoria para ir contornando as dificuldades que Exatamente. aparecem nesse caso aqui que eu estou falando, de um casamento, né? Isso. Quantos casamentos poderiam ainda existir, mas eles acabaram por falta de algum tipo de sabedoria dos dois. Lógico, eu não estou aqui falando que seu marido lhe desrespeita, lhe bate, lhe trai, Sim. continue com ele. Não. Mas algumas coisas daria para serem contornadas se as mulheres, porque hoje existe também muito isso, a questão do feminismo. Eu sou uma mulher que eu luto sabe, pelas mulheres terem visibilidade, pelo trabalho da mulher ser valorizado, mas eu também falo muito que gosto de trabalhar também com os homens, né? Que independe, eu não estou aqui para brigar, as mulheres são melhores do que os homens, não é isso. Mas a gente precisa também ter essa sabedoria, porque a mulher, nesse afã de ganhar, de conquistar, né, de subir nos cargos e ter mais visibilidade, ela se tornou um homem de saias. Muitas mulheres se tornaram um homem de saias. Nas atitudes, no jeito de falar, não sabe ser feminina. Aí agora, depois, de repente, vão aqui me malhar aqui nessa minha fala, mas é verdade.
Essa coisa da gente se enfeitar, da gente se arrumar. Isso é Ah, feminino. A própria natureza. eu creio que a mulher, ela tem que ser uma mulher delicada, Sim. né? Porque a mulher virtuosa da Bíblia é uma mulher delicada, que sabe se portar, se comportar, se vestir. É uma mulher que é sábia no falar, é mansa, né? Porque nós devemos ser mansos e humildes, assim como Jesus foi. E a Bíblia fala que a mulher virtuosa, ela edifica a sua casa, mas a tola, ela destrói com as suas próprias mãos. Essa cor do mansa, eu também concordo, mas tem hora que a gente se zanga, né? Sim. A gente fala alto, a gente bota. Mas assim, eu entendi o que que você quis dizer. Dentro de um conflito, né? Dentro de uma situação, às vezes é até com o É saber, filho. você saber falar. Você saber se posicionar, como Exatamente. Jesus fazia, com firmeza, ele era manso, Isso. mas quando ele precisava, ele era firme. Sim. Então, com firmeza, eu digo muito que a questão do próprio respeito no relacionamento, desde lá no namoro, como é que você consegue se fazer ser respeitada? Em primeiro lugar, se respeitando, Isso. né? Então, quando eu vejo, por exemplo, cenas que acontecem aí na internet, que a gente vê. Ontem mesmo eu estava vendo, alguém me mostrou alguma coisa aí do carnaval, Uhum. que a mulher descobriu que o marido estava traindo e ela estava lá, pegou a amante lá do marido e jogou dentro d'água, não sei o quê. Eu fiquei olhando, meu Deus, jamais eu faria uma coisa dessa. Assim, não julgando, mas assim, no caso ela, a mulher, estava se rebaixando. Se o homem quis ficar com aquela mulher, que ficasse e depois ela resolvesse lá na casa dela, né. Então, assim, essa coisa de fazer baderna, de brigar, É fazer de para dizer barraco. que não, ninguém me desrespeita, ninguém não sei o quê. No meu ponto de vista, pode ser que tenha as que acham que isso é legal, mas no meu ponto de vista, isso não é poder. Isso não é uma mulher ser poderosa, isso não é uma mulher, sabe, que se respeita em primeiro lugar, porque Precisa realmente haver o respeito, né? é, Você saber falar, até mesmo com seus filhos, né? sim, Eu conheço muitas histórias de mulheres que através da sua boca, amaldiçoou seus filhos. Ah, verdade. menina, tu é muito É, danado, tu é o cão, menino. o pai e a mãe, né, tudo que o pai e a Exatamente, o mãe pai e a fala. mãe. Aqui a gente está falando de mulher, lógico, Sim, mas assim, é muito forte. Então, eu mesmo, e como mães, né, a gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo que a gente é é humano. verdade. Então, eu hoje vejo, com a mentalidade que eu tenho hoje, que quando os meus filhos eram pequenos, algumas coisas, se eu fosse voltar no tempo, eu não falaria, né? Porque a É, gente vai entendendo a força que tem a palavra de uma isso. mulher, né, de uma mãe, de um E, pai. Franci, isso é bíblico. A É, Bíblia diz que o poder da morte e da vida estão na sua língua. sim, Então, muito cuidado com o que você diz. Precisamos ter cuidado com o que sai da nossa boca. Quando você fala muito, esse dia tá péssimo, esse dia tá sim, aí ruim, vai ficando e o cada vez dia pior. acaba É, ficando ruim, porque é. você usou a sua Tá boca. declarando, Está né? declarando maldições, É, coisas ruins para sua casa, para sua família. Então, dentro do nosso lar, precisa ser um lar onde você encontra paz, isso. né? Tem que ser o melhor lugar da terra. É a nossa casa, tem que ser a nossa casa. Então, por isso que nós, como mulheres virtuosas, nós precisamos cuidar de nós mesmas, cuidar de nós. Precisamos cuidar do nosso marido, dos nossos filhos e da nossa casa para ter um ambiente saudável. Sim, Quando nós chegarmos no nosso trabalho, a nossa casa tem que ser o nosso ninho, o nosso aconchego. E nós verdade. entendemos isso através da palavra de Deus. É E muito falando importante. em mulheres, eu encontro também a história de Eva. Sim. Queria falar Fale também, de Eva aí pra quando gente. Deus criou Eva e Adão, o Senhor de Deus, todos os dias ele tinha um encontro com Adão e Eva. A Bíblia fala que era mais ou menos na viração do dia, às 18 horas. Eles Uhum. tinham um encontro, eles conversavam, Deus, Adão e Eva. Mas tinha uma serpente, e essa serpente, ela começou a alimentar pensamentos em Eva, trazer algo em discordância com aquilo que Deus havia falado para eles. Uhum. E é tão interessante que, se nós trouxermos para os dias de hoje, quantas vozes vêm de frente com os nossos pensamentos, Sim, vozes externas, e a sim. gente confunde o que foi que Deus nos direcionou. Nós confundimos a voz de Deus com outras vozes. Então precisamos entender o que é que Deus quer para mim, o que é que o Senhor Deus tem trazido, direcionado
direcionado para mim, porque o Senhor, da mesma forma como falava na Bíblia, naqueles tempos, o Senhor ainda continua falando conosco, através da sua palavra que é viva e poderosa. A palavra do Senhor é a mesma ontem, hoje e será para sempre. Mas para quem eu tenho dado ouvidos? Eu tenho dado ouvidos para a internet, para os vídeos do Instagram, do TikTok. Eu tenho dado ouvidos para aquela amiga que é fofoqueira. Eu tenho dado ouvidos para quem? Para quem que eu tenho dado ouvidos? Eu preciso dar ouvidos ao que a palavra de Deus diz ao meu respeito. Eu sou o que a palavra diz que eu sou. E eu posso o que a palavra diz que eu posso. E a Bíblia fala que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, se tem alguma perturbação, às vezes, na nossa mente, começa a olhar e dar ouvidos ao que o Senhor tem falado para as nossas vidas. Tá. Então, preciso entender isso, a voz de Deus ao nosso respeito. E o que você me diz dessa fé? Porque para mim, a fé, independente de religião, ela é esse acreditar que existe uma inteligência suprema, né, algo que rege tudo, e que nós também precisamos fazer a nossa parte. O que eu vejo muitas vezes, independente da religião, em pessoas que não têm uma fé raciocinada, é aquela fé de ficar o tempo todinho ali rezando, rezando, meu Deus vai me ajudar, tudo vai melhorar, e a pessoa não faz por onde, né? Então, assim, o que é que você tem a me dizer de muitas vezes as pessoas depositarem 100%, né, da esperança, sei lá, de que tudo vai melhorar em Deus? Porque no meu ponto de vista, Deus, ele nos deu livre-arbítrio e ele nos prepara, né? Ele nos coloca ali os recursos, mas ele não vai fazer o que nós precisamos fazer. Então, se o meu casamento está indo de mal a pior, que a gente estava falando agora há pouco, né? De casamentos, o que que primeiro eu tenho que olhar para mim, né? O que que eu estou fazendo? Quais são minhas atitudes? O que que eu tenho feito para realmente esse casamento ou tá bom ou tá ruim? E sim, me conectar com Deus, mas eu vejo muitas vezes, eu vejo pessoas muito religiosas, independente da religião, com essa coisa, sabe, da fé passiva que eu chamo. É aquela pessoa, a pessoa tá o dia todinho, ou rezando um texto, ou lendo a Bíblia, ou sei lá, fazendo alguma outra oração, mas não se movimenta, não muda padrão, né? Tem a mentalidade muito, como é que eu posso dizer, enrijecida, sabe? Aquela pessoa que não muda. Eu nasci assim, eu vou morrer assim, o certo é do meu jeito. Então, como é que você, qual a sua visão, né, de pastora, né, pessoa que vai lá levar a palavra, levar a orientação na realidade, né, que eu digo muito, a gente vive nesse mundo, né, a gente é desse mundo e a gente precisa aprender a viver nele. Existe a Bíblia, existe tudo, mas e essa fé que muitas vezes eu vejo a pessoa tá ali, sabe? Não tem nada, não tem recurso, não tem emprego. Aí, mas em vez de ir atrás de estudar, fazer alguma coisa para criar uma habilidade, para ir buscar um emprego, bota um currículo em algum lugar, tá dia e noite na igreja rezando. Isso resolve a vida? É tão interessante nós falarmos disso, Franci, porque Jesus Cristo disse que ele veio para que nós tenhamos a vida em abundância. Uhum. E quando nós declaramos vida em abundância, é em todas as áreas das nossas vidas. Sim. Então, é no meu casamento, eu preciso ter uma vida em abundância e eu tenho que fazer por onde. No meu relacionamento, na minha área sentimental, profissional, eu preciso ter a vida em abundância. Mas eu não posso esperar Deus descer do céu e vir aqui na Sim. terra e fazer as coisas acontecerem. Não, eu preciso ter uma fé. A fé de que o Senhor vai nos capacitar, vai nos direcionar, vai mostrar o caminho. Mas a Bíblia também fala o seguinte: ó preguiçoso, vai ter com as formiguinhas. Pois Porque é. as formiguinhas todos os dias estão lá, trabalhando, unidas, juntinhas, todos os dias. Então, eu não posso só esperar que Deus vai fazer, mas eu tenho que fazer a minha A sua parte. parte, A né? minha parte de buscar sempre a melhor qualificação, a melhor profissão, ser uma mulher mais sábia dentro do meu lar, porque eu tenho certeza que Deus não nos escolheu e nos chamou para a gente viver uma vida de miséria, Sim, mas o também. Senhor nos
nos escolheu para ter uma vida próspera, uma vida Verdade. abundante, nele, em Cristo Jesus. Sim. E falando então em ter atitude, né, e fazer a nossa parte, conta um pouco para a gente, para nossa audiência que está aqui. Inclusive, eu quero perguntar se vocês estão gostando dessa conversa. Se estiver gostando, deixe o seu like aí, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário, o que é muito importante para que essa mensagem chegue para mais pessoas. Aproveitar também, pedir licença à nossa convidada, para agradecer as empresas, né, que patrocinam aqui o nosso podcast, que é a Discar Distribuidora e os Postos Full. Então, agradecer demais, porque a gente precisa de, sabe, de pessoas que acreditem em coisas boas, em coisas positivas, diante de tanta coisa que tem aí na internet que não é tão legal assim, que não edifica. A gente está aqui se propondo já há mais de um ano e pouquinho, né? A gente está no episódio 57, a trazer toda semana uma mulher com uma história inspiradora, para deixar uma mensagem positiva, para despertar o poder da outra mulher. Então, eu falo muito isso, porque às vezes tem lá do outro lado uma mulher que está, no caso hoje aqui nosso, né? Sei lá, Sim. ou com um casamento que não está muito bom, ou um relacionamento com o namorado, ou um trabalho que não vem, e ela está sem dinheiro e está descrente de si mesma, às vezes até de Deus, né? Às vezes a pessoa passa por uma situação adversa e até perde a fé, diz que Deus não existe, que Deus abandonou. Então, que essa mulher possa estar aqui escutando essa conversa e entender que sim, existe Deus, ele está ali, né, nos amparando, mas que a gente tem que levar a bunda da cadeira, como eu falo, e tentar fazer alguma coisa. E no seu caso, eu sei que você teve uma história assim bem desafiadora, né? Sim, Com uma doença. Então, conta pra exatamente. gente um pouquinho como é que foi essa época e como foi que você lidou, né, com tudo isso e com a sua fé diante daquela situação. Quando eu tinha 18 anos de idade, fui acometida com um câncer de pulmão. Então, desde os meus 13 anos, adolescência, sempre busquei a Deus, sempre fui uma pessoa firme na igreja, Aham. frequentava as celebrações, mas com 18 anos veio esse diagnóstico. E aí, eu creio que nenhuma jovem espera um diagnóstico de um Verdade. câncer, né? Tava com muita dificuldade de respiração e precisei fazer uma cirurgia. Graças a Deus não precisei fazer quimioterapia, mas tive que retirar 70% do meu pulmão esquerdo junto com o tumor. Fiquei na UTI, fiquei no hospital vários dias e tive que fazer fisioterapia. Para quem é jovem, né, e tem um pouco de vaidade, Sim. eu fiquei inchada, fiquei cheia de piolhos. É Meu umas, Deus. porque eu acho que no hospital você acaba pegando Pegou tudo alguma que, coisa, né? exatamente, pega tudo que não E presta, foi aqui né? em Teresina. Aqui em Teresina, né? E E nessa aí época você já fazia faculdade? não fazia faculdade, eu ia Hum. entrar na faculdade, tinha 18 anos. E aí, nesse meio de tempo, meus pais estavam se separando Aham. também, estava passando por problemas financeiros, e juntou tudo isso, eu tive a minha fé abalada. Eu Sim, comecei a ficar uma pessoa sem fé, eu já estava assim desacreditada. Por que que eu tô passando por isso? E todo mundo que passa por uma sim, doença fica se perguntando, sim. né? Por que que eu tô passando por isso, Senhor? A gente fica se questionando, por que que eu, tão jovem, com 18 anos, estou passando por uma situação como essa tão difícil? E foi nesse momento que eu entendi que eu não ia chegar em lugar nenhum fazendo essa pergunta. Sim. Eu só ia entrar mais buraco Dificultar mais abaixo, ainda, né? dificultar mais ainda a situação. E com muita oração da minha família, orando por mim, intercedendo por mim, eu fiz uma oração bastante sincera com o Senhor. Falei, Senhor, aumenta a minha fé, porque eu já estou uma pessoa sem fé, sem perspectiva. Eu não consigo olhar para o futuro, eu não consigo imaginar mais nada. Eu estou uma pessoa sem fé, mas se é possível, Deus, aumenta a minha fé, Uhum. porque eu não acreditava mais que eu pudesse fazer alguma coisa na minha vida, Sim. ser alguém na minha vida. E pela misericórdia de Deus, naquele momento, o Senhor começou a aumentar a minha fé. Isso ainda foi Consegui. no hospital? Sim, ainda no hospital, Hum. nesse momento de dificuldade. E aí eu fiz essa oração e o Senhor, graças a Deus, ouviu as minhas orações. E Uhum. desde esse dia, eu tenho certeza que a minha fé que eu tenho em Deus, ela nunca, nunca vai acabar, porque eu tenho uma fé no meu Deus que ele é capaz de curar, restaurar, transformar histórias, transformar destinos.
E depois disso, por um milagre do Senhor, hoje eu tenho meus 2 pulmões 100% restaurados. Então, o Senhor Ele regenerou, regenera, né? regenera, exatamente. Então, há uma fé assim que é capaz de nos curar. O Senhor, ele faz a parte dele, mas ele também usa os médicos, né? Eu Sim, com creio nisso. certeza. É. Ele abençoou a vida daquele médico que fez Uhum. a minha cirurgia, um grande doutor, e graças a Deus eu fui curada. E hoje eu É. estou aqui. Eu digo muito que quando a gente está, né, indo para o médico, tem alguma situação mais. Eu sempre rezo também, peço a Deus para iluminar aquele médico, Exatamente. para ele, sabe, dar o diagnóstico certo, o tratamento certo. Tem E, coisas que Deus faz, né, mas tem coisas que o Senhor abençoa o homem para ele ele, fazer. vamos dizer, intui, né? Exatamente. Através de uma intuição. Então, quer dizer que você, apesar de toda essa adversidade naquele tempo, né, que passou, Sim. conseguiu restaurar aí a sua fé. E a partir de então você depois foi fazer faculdade. Isso, depois eu fui entrar na faculdade, fiz faculdade de jornalismo e ao mesmo tempo passei na federal e estudei pedagogia, então Uhum. eu estagiava pela manhã na antiga CEPISA, né? Eu era Aham. estagiária de assessoria de comunicação. À tarde eu ia para federal, estudava pedagogia e à noite jornalismo, andava de ônibus, rodava a cidade, como toda estudante que vem, né, do Sim. interior e vem aqui para lutar, para estudar. Eu fui essa jovem, passei por esse momento aí de muita luta, mas graças a Deus eu estou aqui. Não me formei em pedagogia, quis trancar por conta de uma oportunidade de estágio em outra empresa, num grupo de televisão daqui. Uhum. E aí eu estagiava de manhã, estagiava à tarde e estudava à noite, até que, graças a Deus, me formei em jornalismo e nessa empresa eu consegui ser efetivada, ser promovida e eu sou uma das gestoras desse grupo de comunicação aqui de Teresina. Me Legal. casei aos 20 anos de idade, indo na contramão do mundo, Uhum. onde as mulheres não querem mais casar tão É jovens, né? verdade. Querem aproveitar a vida ao seu modo, mas decidi casar jovem, assim como você também, Sim, né? Que casei você jovem também, com casou jovem. 19 anos. Casei com 20 anos e foi uma das melhores decisões da minha vida, porque eu encontrei um homem temente a Deus. E quando você encontra um homem que tem valores e princípios, assim como você, se Sim, você é uma mulher de valor, você não vai querer qualquer cara na sua verdade. vida. Você não vai querer um cara só porque ele é bonitinho ou Aham. porque ele tem grana, mas você quer uma pessoa que tenha valor, que saiba Sim. respeitar, que saiba respeitar a sua família. Então, encontrei esse homem, esse varão de Deus, e hoje estou casada, já vou fazer 14 anos de casada. Tenho um filho de 5 anos de idade, e fé em Deus, o Senhor há de permitir de ter mais filhos. Você quer ter quantos filhos? 3 filhos, É? tá ótimo. O É. Senhor Também tenho vai três. prover. E é muito importante, né? Na realidade, a ideia aqui, né, que a gente está conversando é de falar para as mulheres que existe essa essa vida que pode ser muito boa, que tem, sabe, que tem sentido. A gente sabe que a nossa audiência aqui, na grande maioria, são mulheres que já entendem isso. Mas ainda existe aquela mulher que está meio perdida, que está meio assim, acreditando que aquele caminho, né, de só vida material, conquistas materiais, e não que dinheiro não seja bom. Eu digo muito. Dinheiro, ele é uma bênção quando você sabe usar. Dinheiro, a gente cresceu, eu não sei como é a sua cabeça com relação a isso, mas assim, a própria religião, todas, a maioria, com essa história de dizer, dinheiro não traz felicidade. Olha, dinheiro traz felicidade sim, não para você ser escrava do dinheiro, mas quando você tem uma doença séria, né, e pode ir lá pagar um médico Exatamente. bom, sei lá, um hospital bom, uma escola boa para o seu filho, viajar com sua família, ele é simplesmente um recurso. Agora, se ele vai ser bom ou ruim, vai depender de quem está utilizando, né? Então, eu acredito muito nisso. O dinheiro, ele é uma bênção quando você sabe usar. Assim como a internet, Isso. assim como qualquer coisa. Então, tem pessoas que dizem, a internet só tem o que não presta. Tem muita coisa que não presta, mas tem muita coisa boa.
Aí eu sempre pergunto, quando eu estou conversando com as pessoas, às vezes com os jovens, né? Que eu estou ali fazendo alguma palestra ou com mulheres, eu digo, quem é que você está seguindo aí na internet? Olhe para o seu Instagram, veja com quem você está andando, Quais são as né? referências, Quais né? são suas referências? Porque tudo é escolha, É, né? Na vida da gente, tudo é uma questão de escolha. e entrando nesse caminho, eu creio que um dos melhores caminhos que a mulher possa trilhar é o caminho do conhecimento. Sim, Nós precisamos ser mulheres conhecedoras, primeiro da palavra de Deus, precisamos ser conhecedoras, ser mulheres sábias e estudiosas. sim, Porque se você quer ter uma renda melhor, se você quer construir algo melhor para sua casa, para sua família, vá em busca de conhecimento, verdade. vá em busca de uma formação. Eu tenho certeza que nós mulheres somos capazes de estudar, de formar, de conseguirmos uma pós-graduação, um Sim, mestrado, um doutorado, por que não? Eu creio que até a nossa velhice nós precisamos estudar, sim. precisamos conhecer mais, obter mais conhecimentos, porque se nós queremos ter uma renda, se você quer ganhar mais, você precisa estudar. Você precisa Isso. estudar e trabalhar E se muito. aprimorar, E né, naquilo trabalhar que muito. faz, né? Porque nada cai do céu, só a chuva, né? As bênçãos de Deus caem do céu, mas assim, tem pessoas que ficam esperando, a vida vai passando e a pessoa tá ali admirando aquele lá que conseguiu não sei o quê, aquele E, que conseguiu Franci, não sei o na quê. internet tem tudo, É, incrível. Você vai pesquisar qualquer assunto na internet, você encontra tudo. isso. Hoje em dia eu digo, Vídeo não, aulas, não tem desculpa para dizer, ah, eu não vou estudar porque não tenho dinheiro. não Né? existe isso. Porque hoje você encontra realmente tudo. Se você quiser aprender, se antes do advento da internet já existiam os autodidatas, né? Hoje está mais fácil, porque Só tudo que precisa você é abrir a mente, ir lá e e, focar, e se estudar. conectar com as pessoas certas, né? Com as pessoas que possam te acrescentar na tua vida, ter conversas edificantes, sabe? Trazer valor para a tua vida. Eu Sim. acredito muito nisso e que nós podemos influenciar, né, positivamente as outras pessoas, que é isso que a gente busca fazer aqui, é isso que eu busco fazer lá na minha rede social, no Café com Elas, né, que é o movimento de mulheres também que eu faço, que é muito legal, que agora dia 8 de março vai ter, vou aproveitar bem aqui para fazer meu comercial, dia 8 de março, a gente vai ter um encontro, né, no Dia da Mulher, lá na Casa Viva, um espaço lindo, uma casa maravilhosa no meio da mata, com jardins assim incríveis. A gente vai estar lá, só são 20 mulheres que vão ser as sortudas, né? Que podem estar lá conosco nesse dia. Então, se você quer participar de uma roda de conversa assim, de conversas profundas, se você quer passar o seu dia, né, num lugar maravilhoso, com boa música, com boas companhias, é só clicar no link da bio, do arroba vem pro café com elas, e você vai saber lá, né, lá tem o link de inscrição para você estar com a gente lá dia 8 de março. França, eu queria aproveitar a Uhum. oportunidade e lhe presentear com o Ah, meu livro. lindo. Esse livro eu escrevi junto com meu esposo, foi lançado agora no mês de dezembro, então foi recente, e significa, é um livro Power, poder, né? Power, Muito linda a 30 capa. dias para você viver na presença de Deus. É um livro devocional. Para Maravilhoso. quem não sabe o que é um devocional é aquele momento onde você se conecta com Sim. Deus, onde você lê a Bíblia. Aqui tem reflexão, tem uma passagem bíblica para cada dia do mês, tem uma reflexão e tem uma oração também, porque muitas pessoas não sabem como orar. A gente tem Verdade. a oração do Pai Nosso, que é a Aham. oração modelo, mas nós podemos orar também com as nossas palavras, né? Sim, Com um coração sincero diante de Deus. E aqui tem verdade. 30 orações diferentes, com temas diferentes. Nós falamos sobre perdão, o poder do perdão. Nós falamos sobre coragem, como avançar diante dos desafios. Falamos sobre diversos temas, um tema para cada dia. Então, esse é o nosso livro, Power, para Lindo, você. muito obrigada. Eu adoro livros. Adoro livros. Se eu soubesse, eu tinha trazido o meu para você. Mas vou ler sim. E eu adoro essas mensagens. Todo dia pela manhã, eu passo alguma mensagem, né, para as nossas mulheres lá do grupo do Café com Elas, que tem mais de quase 170 mulheres lá no grupo. E vou utilizar também esse Tá livro, ótimo. porque eu admiro. Depois que eu escrevi o livro.
Se eu já gostava de livro e valorizava, quando Agora eu que estava escrevendo o meu, eu disse, meu Deus, agora eu vou valorizar mais ainda. Então, gente, ó, valorizem. Quem quiser adquirir teu livro, como é que tem faz? na Livraria Shekinah aqui em Teresina. Ou Sim, então você pode comprar online, é só acessar meu Instagram lá no link na tem o link bio. da bio, Tem, né? você compra Pronto, online. ó, o link na bio da Késia Brito. A gente vai deixar também o arroba dela aqui. E uma excelente aquisição, né? Porque tudo que é positivo, tudo que fala de Deus, né? Tudo que traz paz para o nosso coração é muito bem-vindo nesse mundo meio caótico, né? Que a Verdade. gente vive. Então a gente tem que, como você falou no início, organizar, né? O nosso ambiente, a nossa casa, para ser aquele lugar ali de paz, que a gente consiga no final do dia, né? Chegar e encontrar aquela energia boa para Isso. que a gente se recarregue e no próximo dia continue aí a jornada, que eu digo que todos nós estamos aqui para fazer alguma coisa. A gente não está aqui à toa, né? Deus não deixou a gente aqui só para A passear, vida é tão né? curta, nós estamos aqui de passagem, Isso. nós precisamos viver verdadeiramente da melhor forma É. possível, né? E até eternizar, né? Por exemplo, através desse livro, você já deixa a sua marca no mundo, né? Através desse podcast, a gente também deixa a nossa contribuição. E mesmo depois que a gente não esteja mais aqui, as entrevistas vão continuar, né? É, E podem ir para o mundo inteiro. Então, é muito interessante a gente viver com essa consciência de que somos, né, trabalhamos para Deus, né, para Jesus, e a gente pode ser luz na vida das pessoas. E quem não acha isso piegas, né, acha isso bobagem, de repente ainda não entendeu, né? E tá tudo bem, uma hora essa pessoa vai entender. Mas realmente a vida é muito mais interessante quando a gente entende essa conexão, né? Sabe por que que a gente tá aqui, fazendo o é, quê, né? nós temos um propósito aqui na Terra, Sim, todos nós temos um propósito. E é tão bom a gente carregar essa, como você fala, essa luz que ilumina a vida das pessoas. Existem tantas pessoas que estão nesse mundo, mas estão pessoas que são maldosas, são pessoas que falam mal do seu vizinho, são pessoas que não entendem que o seu papel é ser luz, né? E nós que carregamos a verdade de Deus aqui na Terra, nós precisamos entender que aonde quer que nós formos, nós precisamos levar o brilho de Jesus Cristo junto conosco. Eu entendo isso. tá. E falando de luz, eu já falei também do nosso lado sombra. Como é a Késia quando ela não está tão conectada assim com Deus, né? Assim, porque nós somos humanos. Como é que você age ou se reorganiza quando você percebe que saiu dos trilhos, que está mais negativa naquele dia, ou que, sei lá, tratou uma pessoa mal? Isso acontece no nosso dia a Sim, dia, né? Até para a gente mostrar aqui para a mulher, porque uma outra coisa que às vezes afasta muito até as pessoas da própria religião é que elas olham, às vezes, a pastora, o pastor, o padre, o líder espiritual de determinada religião, como aquela pessoa perfeita, que não erra, que nunca se desequilibra, né? Que está lá. Então, eu acredito que isso termina afastando as pessoas, porque elas olham aquela pessoa tão perfeita e dizem, meu Deus, eu não estou nem na metade dessa pessoa, então eu não vou nem inventar de ir não, porque é muito difícil para mim. Então eu acredito que é importante a gente mostrar também a nossa vulnerabilidade, sabe? Dizer assim, minha gente, hoje eu tô com preguiça. Hoje eu tô com preguiça, mas vamos enfrentar essa preguiça. Gente, hoje, sei lá, eu tô muito mal-humorada e tal, para que as pessoas entendam que a gente, sabe? Não é aquele modelo de perfeição. A gente busca a perfeição, mas a gente ainda está longe de atingir, né, essa perfeição. E eu queria saber de você como é que você lida com isso, com as suas vulnerabilidades, com a questão de se mostrar, mostrar a sua vulnerabilidade. Tem até um livro, né, da Brené Brown, que o título, não sei se você conhece. Esse livro é bem famoso, todo mundo conhece, A Coragem de Ser sim, Imperfeito, sim, né? conheço. E aquele livro, depois que eu li, eu realmente, sabe, é como se eu tivesse me libertado de muita coisa, porque ela fala que o maior poder, né, é a gente se mostrar vulnerável. Sim, E na sociedade que a gente vive hoje também tem muito disso, principalmente na internet, né?
Instagram, você só quer aparecer linda, maravilhosa, e tá tudo bem. Eu também não gosto de aparecer feia. Mas assim, muitas pessoas criam um personagem, né? E pronto, vivem aquele personagem. E na realidade, na vida dela mesma ali, no dia a dia, não é nada daquilo. Ou não é 100% aquilo que ela está falando. E eu acho muito importante, eu acho que é um serviço que a gente presta para a sociedade, para as pessoas que estão nos assistindo, de dizer, né? Olha, eu não sou tão perfeita assim, assim como você erra, eu também erro, assim como você tem medo, eu também tenho, assim como você, sei lá, tem vergonha ou tem raiva, sabe? Tem até um psicólogo que eu sigo nas redes sociais, que ele agora começou um desafio aí que eu achei muito corajoso da parte dele. Ele mostra, ele fala cada coisa que ele já fez na vida de errado. E ele fala, porque ele está exatamente com essa proposta de desconstruir esse negócio de dizer que todo mundo é perfeito, né? Mas me diga, que eu já conversei demais. Me diga como é que você lida com os seus erros, com as suas Sim. vulnerabilidades, né? Na Sendo uma verdade, pastora, né? na verdade, não existe ninguém santo. Sim. Existem pecadores lutando contra o pecado. Aham. E eu creio que no momento onde nós erramos, nós precisamos ter um coração humilde e simples e um coração verdadeiro e sincero com Deus. Sim. A Bíblia fala que Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Olha só que interessante você ouvir do próprio Deus que você tem um coração Uhum. puro e segundo o coração de Deus. Mas, ao mesmo tempo, Davi era pecador. Davi cometeu o pecado de adultério. Como assim? Davi era um homem segundo o coração de Deus e cometeu o pecado. Uhum. Mas o salmista Davi era um grande adorador e uma coisa ele tinha um coração verdadeiro e sincero com o Senhor. No Salmo 51, que foi um salmo que ele escreveu, que é um salmo bastante conhecido, ele fala o seguinte: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, o meu pecado, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. No versículo 7, purifica-me com esopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Versículo 9, esconde a tua face dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. E aqui no versículo 10, para nós encerrarmos, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Precisamos ter um coração puro e Uhum. sincero diante de Deus. Então, pecar, todo mundo peca, não tem ninguém santo. Mas nós precisamos ter um coração verdadeiro diante de Deus. Naquele dia, quando eu erro, que eu também erro, e Sim. sou falha e sou pecadora, mas eu falo, Senhor, tens misericórdia de mim, Pai. Me perdoa e me dá sabedoria para que eu possa Uhum. continuar e não voltar no mesmo pecado. Sim. Porque o que faz a diferença não é você somente pedir perdão a Deus, mas você precisa pedir perdão ao Senhor e não voltar a cometer os mesmos pecados. Não voltar a cometer as mesmas falhas, os Sim. mesmos erros e continuar e persistir no mesmo pecado. Então nós precisamos olhar adiante e buscar essa santidade em Jesus Cristo. Sede santos, o Senhor Deus diz: sede santos, assim como eu sou santo. Precisamos todos os dias nessa luta entre o pecado e a santidade. Então, não tem ninguém perfeito. Só perfeito é Jesus Cristo. Mas Verdade. precisamos ser cada dia um pouquinho mais parecidos com Ele. Eu Sim. entendo isso. Legal. Então, gente, ó, a conversa tá muito boa e tá chegando ao final, mas eu queria fazer ainda algumas perguntas. Para você, a gente fala muito aqui, né, até pelo título, pelo nome do podcast, Elas Têm Poder, que todas nós somos poderosas e que nós temos superpoderes.
Então, qual é o seu superpoder? O que você acredita que é algo assim bem poderoso em você e que te faz seguir, né, nessa jornada da vida, caindo e levantando e se fortalecendo? Que tipo de habilidade, dom, enfim, você tem que você pode dizer: "Esse é meu superpoder"? Não sendo religiosa, Uhum. mas eu creio que o meu superpoder é o Espírito Santo. Como eu falei no início, o Espírito Santo ele é poder. Então, ele é o poder que faz com que eu continue, com que eu persista no caminho, no foco. Ele mostra o caminho que eu devo seguir. Ele é o nosso guia. Ele nos consola quando nós estamos tristes. Uhum. Ele que revela, que traz o entendimento da palavra de Deus. Sem o Espírito Santo, a gente não consegue entender a palavra de Deus. Então, o nosso superpoder, o meu poder, está em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, porque nele nós podemos todas as coisas, segundo o poder que opera em nós. Então, a mulher que ela é empoderada, pode-se assim dizer, Sim. pelo Espírito Santo, ela enfrenta qualquer batalha, ela Uhum. enfrenta qualquer dificuldade, ela tem um olhar, uma visão além, porque os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos. Os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos. Isaías 55:5 diz isso. Então, Uhum. se eu entendo que o meu pensamento é limitado, mas a visão de Deus é uma visão além, eu entendo que eu posso sim fazer todas as coisas, porque o Senhor está comigo. Então, esse é o meu poder. Certo. E o que é, tirando essa parte religiosa, para você o que é uma mulher poderosa? Ou até se você quiser citar alguma mulher da Bíblia que você como referência de uma mulher poderosa e por quê? Eu creio que não vou citar uma referência, mas eu creio que uma mulher poderosa é uma mulher que ela está convicta de si. É uma mulher que Sim. ela está convicta. Ela sabe quem ela é, qual o seu propósito, o que que ela está fazendo. E o mais importante, ela sabe qual é o seu destino. Uhum. Porque se uma mulher ela não sabe qual é o seu destino, ela não tem poder. Então, para mim, uma mulher que tem poder é uma mulher que está segura de si e que sabe onde ela quer chegar. E quando a mulher sabe aonde ela quer chegar, ninguém segura essa mulher. Verdade. Então, Kézia, eu quero te agradecer demais por você ter vindo, sabe, falar aqui da sua fé, espiritualidade, pelo livro que eu vou ler, maravilhoso, e dizer que a gente continua, né, acreditando aqui realmente no poder das mulheres. A casa é sua, né? Quando quiser voltar, a gente pode trazer um outro tema, mas assim, dizer que nem sempre a gente tem as mesmas convicções, vamos dizer, religiosas, a mensagem que eu quero deixar, mas que todos nós somos filhos de Deus, todas nós somos mulheres poderosas e Deus nos planta em cada lugar para a gente trabalhar, né? Para a gente, vamos dizer assim, cuidar um pouquinho ali daquele nosso mundo. E se cada uma de nós fizer o nosso melhor, né? Ligada com essa espiritualidade, ali onde Deus nos plantou, Exatamente. o mundo vai ficar melhor, né? Então, agradecer a você por ser essa mulher que está aí plantando coisas boas, né? Ajudando outras pessoas, fazendo o seu melhor aonde Deus lhe plantou. E agradecer e parabenizar. E em breve aí, quem sabe a gente se encontra em um outro episódio. Se você quiser deixar uma última mensagem para a nossa audiência. Eu que agradeço, Franci. Você é essa mulher inspiradora, né? Parabéns pelo seu podcast. Eu sei que não é fácil, né? Essa luta diária de permanecer com um podcast no ar, mas que Deus possa te abençoar poderosamente, como já tem abençoado a sua casa, Amém. a sua família, e que continue inspirando assim tantas mulheres a fazerem aquilo que talvez ninguém fez, né? A fazerem aquilo da qual foram chamadas para fazer. Então, Verdade. parabéns e queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Obrigada. E você que está aqui nos assistindo, se gostou dessa conversa, siga lá a Késia, né, na rede social dela, @Késia Brito, não é Isso. isso? O livro dela, maravilhoso, se quiser adquirir também, tem lá no link da bio. Compartilha esse vídeo, né, esse podcast aqui, com o máximo de pessoas que você puder. Deixa o seu like e vamos juntas construir cada vez mais esse ambiente poderoso, onde cada dia, cada semana tem uma mulher maravilhosa, poderosa, trazendo ensinamentos, trazendo luz,
para a sua vida e também para a vida de alguma amiga aí que você pode encaminhar, né, esse episódio. Então, um abraço e até a nossa próxima semana com mais um episódio do Elas Têm Poder Podcast.